O telefone na minha bancada da cozinha está vibrando de novo. Ele chacoalha contra o granito com aquele zumbido irritado e persistente que exige atenção. Não preciso olhar para a tela para saber quem é. Ele tem feito isso por 3 dias seguidos. 47 chamadas perdidas. Ou talvez já sejam 50 agora. Parei de contar. Estou parado em uma cozinha que não cheira a nada. Apenas ar limpo e o leve aroma morno da água da massa fervendo no fogão. Aqui não há gritos. Ninguém me pedindo para consertar uma impressora, desentupir um ralo ou explicar por que não estou usando uma camisa melhor. Pela primeira vez em 32 anos, o silêncio não é solitário. É caro, com certeza, mas é meu. Coloco a massa na água e observo afundar. Isso me lembra como me senti 3 semanas atrás. Aquela foi a noite do jantar mensal de família na casa dos meus pais. A noite em que o chão começou a se mover sob meus pés, mesmo que eu não percebesse na hora. Você precisa entender a dinâmica para compreender por que fiquei quieto por tanto tempo. Meu nome é Mason. Tenho 32 anos. Trabalho com TI hospitalar. E na minha família, basicamente, sou um móvel. Útil, confiável e completamente invisível até que algo quebre. Naquele domingo, cheguei à casa dos meus pais 5 minutos mais cedo. Sempre faço isso. Estava carregando um pão focaccia que havia feito do zero. Levei 18 horas para fermentar a massa, com alecrim e salmarinho perfeitamente pressionados na crosta. Eu estava orgulhoso. Quando entrei, minha mãe, Susan, não levantou os olhos do celular. Mason, verifica a máquina de gelo, disse ela. Está fazendo aquele barulho de novo. Oi para você também, mãe, falei. Ela não me ouviu. Estava ocupada rolando a tela. Coloquei o pão no aparador. 10 minutos depois, minha irmã Kylie chegou. Kylie tem 26 anos. Não tem emprego fixo, mas se descreve como uma curadora de estilo de vida nas redes sociais. Entrou segurando um pote de cupcakes comprados na loja, com cobertura rosa neon. Feliz domingo! Anunciou, posando na porta como se paparazzi estivessem esperando. Minha filha. Meu pai, George, praticamente saltou da poltrona reclinável. Olha você! Parece uma estrela de cinema. Minha mãe correu para abraçá-la. Oh, Kylie, você trouxe sobremesa? Que querida! Colocaram um pote de plástico bem no centro da mesa, empurrando meu pão focaccia para o canto, atrás do porta-guardanapos. Ficou lá durante toda a refeição, intocado. Sentamos para comer. Sentei no meu lugar de sempre, no canto onde a perna da mesa balança. Dobrei um pedaço de papelão para colocar por baixo, porque sou o único que percebe essas coisas. Então disse Kylie, batendo as longas unhas bem cuidadas no copo, tenho novidades. Grandes novidades. Conta pra gente, disse minha mãe, inclinando-se, olhos arregalados. Kylie destravou o celular e o virou para que todos vissem. Era uma foto de uma maquete arquitetônica. Decidi o projeto da minha construção, disse ela. Vai ser um bar na Mini 1. Teto alto, vigas expostas, totalmente rústico chique. Encontrei esse terreno bem fora da cidade. É lindo. Querida, disse meu pai, assentindo solenemente ambicioso. Isso é classe. Mastiguei meu rosbife. Quanto custa o terreno? Perguntei. A mesa ficou em silêncio. Perguntar sobre dinheiro é considerado grosseiro na minha família. A não ser que você seja quem está pedindo. É um investimento, Mason, retrucou Kylie, olhando-me dos pés à cabeça, os olhos presos na minha camisa xadrez. Céus, você ainda usa isso? Parece um zelador. Sem ofensa aos zeladores. Ei, deixa seu irmão em paz, meu pai riu. Pelo menos ele economiza. Alguém tem que ser um cofrinho no futuro, certo, Mason? Piscou para mim. Era para ser uma piada. Mas, olhando para trás, percebi que não era piada nenhuma. Era uma estratégia. Eles não viam um filho sentado ali. Viam uma conta poupança com pulso. Não falei nada. Apenas me abaixei e ajustei o papelão sob a perna da mesa para que os pratos não balançassem. Foi isso que fiz.
Corrigi o desequilíbrio para que eles pudessem aproveitar a refeição. Para explicar por que o que aconteceu em seguida dói tanto, preciso falar sobre a casa, não a casa dos meus pais. A casa do vovô Walter, na Maple Street. 2 anos atrás, o vovô Walter, pai do meu pai, começou a perder o controle do mundo ao seu redor. Não era aquele tipo de velhice esquecida e fofa que se vê em filmes, em que o velho esquece onde estão as chaves, mas oferece sábios conselhos. Era feio. Era perigoso. Ele deixava o fogão ligado. Andava pela neve de roupa íntima. Chamava a polícia porque achava que a televisão estava roubando seus pensamentos. Meus pais, George e Susan, sentaram e discutiram colocá-lo em um lar de idosos. É o melhor a fazer, disse minha mãe. Não podemos atrapalhar nossas vidas. Kyle está começando a se descobrir. Não podemos ter esse caos aqui. Eu não consegui. O vovô Walter foi quem me ensinou a usar uma chave de fenda. Foi ele quem comprou meu primeiro computador quando meu pai disse que era perda de tempo. Então, fiz minhas malas. Saí do meu apartamento e me mudei para a antiga casa de tijolos na Maple Street, cheia de correntes de vento. Morei lá por 2 anos. E posso dizer, foram os 2 anos mais difíceis da minha vida. A casa cheirava a cânfora, poeira antiga e, às vezes, quando as coisas estavam ruins, a urina. Aprendi a trocar lençóis com alguém ainda deitado neles. Aprendi que o sundown é real, que às 16 horas as sombras ficam longas e o pânico se instala. Aprendi a tocar jazz dos anos 1940 para acalmá-lo quando ele não sabia quem eu era. Minha família. Eles eram fantasmas. Minha mãe aparecia talvez uma vez por mês. Entrava, respirando com perfume demais, que fazia o vovô tossir. Fincava-se ao lado da poltrona dele, tirava uma selfie e postava no Facebook com a legenda, passando tempo de qualidade com o vovô. Família é tudo. #abençoada. Depois, saía 10 minutos depois porque o cheiro lhe dava enxaqueca. Kylie nunca veio. Nenhuma vez. Ela dizia que idosos a deixavam desconfortável e estragavam sua vibe. Mas nos momentos lúcidos, éramos só eu e Walter. Ele tinha um relógio de pêndulo no corredor. Estava quebrado quando me mudei. Passamos 6 meses consertando. Quando finalmente fizemos o pêndulo balançar direito, ele me olhou com olhos azuis claros. Mason sussurrou. Você é o bom. Você escuta. Ele morreu dormindo em fevereiro passado. O funeral foi uma encenação. Minha mãe chorava alto, sobre um lenço de renda. Meu pai aceitava condolências como se fosse ele quem tivesse trocado fraldas por 2 anos. Kylie vestia um vestido preto um pouco curto e conferia a maquiagem no reflexo do caixão. Eu fiquei no fundo. Não chorei. Senti-me vazio. Exausto. Então veio a leitura do testamento. Todos nós sentados no escritório do advogado. Meus pais esperavam que a casa fosse vendida. Que o dinheiro fosse dividido em 3 partes. Eles já falavam em comprar um barco. O advogado, Sr. Henderson, pigarreou e olhou por cima dos óculos. Sobre a propriedade na 42 Maple Street leu ele, deixo-a em sua totalidade para meu neto, Mason. A sala ficou em silêncio. Há uma nota, acrescentou o Sr. Henderson, olhando para mim. Diz a Mason, por que você ficou quando todos os outros foram embora? Minha mãe ofegou. Deve ser um engano. Papai não estava em si. O testamento foi atualizado há 3 anos, antes do diagnóstico dele, disse o advogado. É a prova de falhas. Olhei para meus pais. Esperava raiva. Mas o que vi foi pior, cálculo. Eles não viam um presente de um homem morrendo para o neto que o amava. Viam um ativo perdido. Bem, disse meu pai, batendo palmas com um sorriso apertado e falso, isso é generoso. Vamos resolver isso, Mason. Não se preocupe. Nós cuidaremos disso. Deveria ter percebido então. Nós cuidaremos disso não significava que ajudariam. Significava que iriam tomar para si. Nas primeiras semanas após o funeral, tentei me acostumar à posse. Não foi fácil. A casa estava quitada, uma bênção, mas uma casa de 70 anos é uma fera faminta.
Usei minha poupança para pagar o imposto sobre a propriedade. Lembro-me de olhar o aplicativo do banco no celular, vendo o número cair $5.000. Depois veio o telhado. Uma tempestade de primavera revelou um vazamento bem sobre o quarto principal. Mais 3.000. Guardei todos os recibos. Comprei uma pasta plástica azul e coloquei dentro dela todas as notas fiscais, todos os recibos da Home Depot, todas as contas de encanador. Não sei por que fiz isso na época. Talvez só quisesse ter uma prova de que estava cuidando da casa. Uma prova de que eu merecia o presente. Então começou a invasão. Começou com a Kylie. Eu estava no quintal no sábado tentando consertar uma parte da cerca quando ouvi uma porta de carro bater. Kylie entrou no quintal. Ela não estava sozinha. Trajava uma mulher que parecia pronta para um safari. Oh, oi, Mason, churiou Kylie. Ela nem olhou para mim. Apontava para a parte de trás da casa. Veja, se derrubarmos essa parede aqui, podemos ampliar o pátio. E os arbustos de rosas têm que sair. Estão tão fora de moda. Precisamos de uma área para a lareira. Deixei o martelo no chão. Kylie, o que você está fazendo? Ela se virou, surpresa por eu falar. Ah, este é a Dawn. Ela é designer de interiores. Só estou mostrando o potencial. Potencial para quê? Perguntei. Eu moro aqui. Gosto dos arbustos de rosas. O vovô os plantou. Kylie riu, um som cristalino e condescendente. Mason, não seja bobo. Mamãe disse que vamos atualizar o ativo. Sabe, para maximizar o valor. Você não quer honestamente morar nesse museu para sempre. Cheira a sopa velha. É minha casa, Kylie, disse eu. Minha voz soou fraca, até para meus próprios ouvidos. É uma casa de família, corrigiu-me imediatamente. O sorriso dela desapareceu por um instante, revelando algo afiado por baixo. O vovô a construiu para a família. Você só está guardando. Ela se voltou para a designer. Então, podemos colocar janelas do chão ao teto aqui? Fiquei ali, segurando o martelo até que os nós dos dedos ficaram brancos. Queria gritar. Queria dizer para ela sair do meu gramado. Mas não disse nada. Passei 32 anos sendo pacificador, sendo quem conserta a mesa que balança. Não sabia como ser quem a viraria. Naquela noite, sentei-me na velha poltrona do vovô. A casa parecia enorme e silenciosa ao meu redor. Olhei para as paredes que Kylie queria derrubar. Olhei para o assoalho que havia polido à mão. Eles não viam um lar. Viam um cofrinho e estavam procurando um martelo para quebrá-lo. 2 dias depois, recebi a mensagem: reunião de família. Casa da mamãe e do papai. 19 horas, urgente. Dirigi com um nó no estômago. Quando entrei, a sala estava organizada como uma intervenção ou uma fusão de empresas. Meu pai estava na poltrona reclinável. Minha mãe no sofá. Kylie sentada de pernas cruzadas no chão, com uma expressão incomumente séria. Havia uma planilha impressa sobre a mesa de centro. Sente-se, Mason, disse meu pai, apontando para a cadeira de madeira rígida que trouxeram da sala de jantar. Está tudo bem? Alguém está doente? Perguntei. Precisamos falar sobre o futuro, disse minha mãe. Sua voz estava suave, naquele tom específico que ela usa quando quer algo. Fizemos alguns cálculos. Mason, querido, nós te amamos, mas estamos preocupados. Essa casa é demais para você. São 3 quartos. Você é solteiro. É egoísmo deixar todo esse espaço vazio quando sua irmã está pronta para começar a vida dela. Olhei para a planilha. Era um detalhamento dos valores imobiliários do bairro. Temos um plano, disse meu pai. Vendemos a casa na Maple Street. O mercado está aquecido agora. Pegamos o valor da venda, deve girar em torno de 400 mil, e usamos para a construção da Kylie. Pesquei. O quê? Espera, ouçam-me primeiro. Kylie entrou na conversa, com os olhos brilhando. Minha casa terá um porão, uma suíte completa para hóspedes. Você poderá morar lá.
Será novinha em folha. Sem telhados vazando, sem cheiro de velho. Você não precisará pagar aluguel. É uma situação vantajosa para todos. Então eu disse devagar. Então eu vendo minha casa. Dou o dinheiro para Kylie. E em troca, moro no porão dela? Não é um porão, corrigiu minha mãe. É uma garden suite. E você ainda estaria ajudando sua irmã. Mason, nós pagamos sua faculdade. Te apoiamos. Eu paguei meus próprios empréstimos, pai, respondi. Trabalhei à noite no Help Desk por 4 anos. Vocês foram para o Havaí na semana da minha formatura. O rosto do meu pai ficou vermelho. Isso é uma revisão da história. Nós fornecemos um lar. Alimentamos você. Sabe quanto custa criar um filho? Considere isso como retribuição. Retribuição por termos te criado. Levantei-me. Minhas pernas tremiam. A casa não está à venda. O vovô deixou para mim. Ele queria que eu a tivesse. Ele estava senil. Ele não sabia o que estava fazendo. Esse dinheiro pertence à família. Minha mãe disparou, a suavidade desaparecendo. Não, disse eu, virando-me em direção à porta. Se você sair por essa porta, Mason, estará sendo incrivelmente ingrato, meu pai gritou atrás de mim. Continuei andando, mas a sensação gelada no peito me dizia que isso não tinha acabado. Era apenas o tiro de abertura. O assédio começou na manhã seguinte. Não foi alto no começo. Foi digital. Meu celular começou a apitar às 6 horas da manhã. Era uma mensagem da minha mãe, um longo bloco de texto cinza. Não dormi a noite inteira. Sinto que falhei como mãe. Criei um filho que não se importa com a segurança da irmã. Kylie está alugando um apartamento precário e não se sente segura. Você está sentado sobre uma fortuna que poderia garantir o futuro dela e escolhe a ganância. Estou rezando para que você encontre seu coração. Não respondi. Fui trabalhar. No almoço, abri o Instagram. Kylie tinha postado um vídeo. Ela chorava dentro do carro. A legenda dizia: dói quando familiares tóxicos acumulam riqueza só para te contrariar. Tentando permanecer positiva e manifestar a casa dos meus sonhos apesar dos haters. Hashtag trauma familiar, hashtag sobrevivente. Os comentários eram brutais. Corta ele, garota. Algumas pessoas são tão egoístas. Você merece coisa melhor, rainha. Meu primo começou a me bombardear com mensagens. Cara, ouvi dizer que você está passando a perna na Kylie. Nada legal. Coloquei o celular em modo não perturbe. Quando cheguei em casa naquela noite, vi algo no meu gramado da frente. Pisei no freio com força. Havia uma placa de Anvende-se afincada na grama, não uma placa profissional de imobiliária, mas uma genérica, vermelha e branca, da loja de material de construção. Embaixo, escrito com marcador preto grosso, estava um número de telefone. O celular do meu pai. Saí do carro. Minhas mãos tremiam. Caminhei até a placa, segurei-a com as 2 mãos e a arranquei do chão. Joguei-a no lixo com tanta força que o metal bateu como um tiro. Aquilo já não era mais um desentendimento. Era um cerco. 3 dias depois, a tempestade chegou literal e figurativamente. Chovia forte, uma chuva fria e cinzenta que batia contra as janelas. Ouvi um carro estacionar e, em seguida, passos pesados na varanda. Abri a porta. George e Susan estavam ali. Não estavam sorrindo. Não traziam planilhas. Pareciam generais chegando para aceitar uma rendição. Precisamos conversar, disse meu pai, passando por mim e entrando no corredor. Minha mãe veio atrás, sacudindo o guarda-chuva no piso de madeira que eu tinha acabado de encerar. Não, eu disse. Já falei com vocês. Não vou vender. Falamos com a Carla, disse minha mãe. Carla era a corretora mais agressiva da cidade. Ela veio no domingo, às 2 da tarde. Vai tirar as fotos do anúncio. Você precisa deixar isso aqui impecável. Jogue fora essa poltrona velha. Parece coisa de gente largada. Não vou deixar corretora nenhuma entrar, respondi.
Esta é a minha casa. Meu nome está na escritura. Não ouse falar conosco sobre escritura. Minha mãe gritou. Foi súbito, estridente. O rosto dela se contorceu em algo feio. Pare de ser ganancioso. Essa casa caiu do céu. Você não fez nada para merecê-la. Só ficou sentado esperando ele morrer. As palavras me atingiram como um tapa. Eu cuidei dele e sussurrei. Eu limpei, eu alimentei. Vocês nem apareciam. Estávamos vivendo nossas vidas. Meu pai berrou. Nós somos os pais. Nós decidimos como os bens da família são distribuídos. Você está roubando da sua irmã. Eu não vou assinar nada, disse eu. Um estranho estado de calma tomou conta de mim. A resposta submissa, a parte de mim que sempre quis agradá-los, finalmente se quebrou. Estilhaçou. Minha mãe deu um passo à frente, ficando cara a cara comigo. Escute bem, Mason. Ou você divide esse bem, ou está morto para nós. Você não é mais meu filho. Nada de Natal, nada de aniversários. Você será um estranho. Não nos teste. Domingo, 2 da tarde, acrescentou meu pai. Deixe a casa pronta ou perca sua família. Eles se viraram e saíram para a chuva. Não olharam para trás. Fiquei parado no corredor, ouvindo o relógio de pêndulo do vovô marcar o tempo. Tic-tac. Tic-tac. Eles achavam que tinham me dado uma escolha, entregar a casa ou perder a família. Não perceberam que, ao me ameaçar, tinham me libertado. Se você está gostando desta história até aqui, tire um momento para curtir e se inscrever no canal e me dizer nos comentários de que cidade você está ouvindo. Cada comentário ajuda esta história a alcançar mais pessoas. Obrigado. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café frio, encarando a parede. Morto para nós. As palavras ecoavam sem parar. Se eu estava morto para eles, então não lhes devia nada. Lembrei-me de um nome. Beatrice. Beatrice era a irmã mais nova do vovô Walter. Minha tia-avó. Eu não a havia 10 anos. Ela tinha sido exilada da família uma década antes por ter processado meu pai por um pedaço de terra que minha avó deixou. Meu pai a chamava de bruxa. Minha mãe, de aquela mulher amarga. Mas o vovô Walter costumava ligar escondido para ela. Entrei no escritório do vovô. Abri seu antigo Rolodex empoeirado. Folhei passando pelos médicos e farmácias até encontrar um cartão escrito em uma caligrafia trêmula, disquei o número. Meu coração batia forte contra as costelas. Tocou uma vez, 2 vezes. Alô? A voz era firme, rouca, tia Beatrice. É Mason, neto do Walter, disse eu. Houve uma longa pausa. Mason, disse ela, suavizando o tom apenas um pouco. Estava me perguntando quanto tempo você demoraria para ligar. Nos encontramos 2 horas depois em um diner nos arredores da cidade, um lugar com mesas grudadas e café com gosto de borracha queimada. Beatrice tinha 70 anos, mas parecia ter 50. Vestia um blazer elegante e tinha cabelo prateado cortado em um bob. Parecia rica e durona. Contei tudo a ela, a reunião de família, a planilha, a placa de vende-se, o ultimato. Ela ouviu sem interromper, bebendo seu café preto e me observando com olhos exatamente iguais aos do vovô. Quando terminei, colocou a xícara na mesa. Seu pai é um valentão, disse. E sua mãe é uma vampira. Ela se alimenta da obediência. Eles vêm no domingo, disse eu. Com uma corretora. Vão me obrigar a assinar. Eles não podem obrigar você, disse Beatrice. Mas vão fazer sua vida um inferno até você ceder. A menos que... Ela se inclinou para a frente, um pequeno sorriso perigoso brincando nos lábios. A menos que a casa não seja mais sua para vender. Eu quero a casa, disse Beatrice. Sempre amei aquela casa. Cresci lá. Você quer comprar? Perguntei. À vista, respondeu. Me dei bem com imóveis comerciais, Mason. Tenho liquidez. Pagarei 10% acima do valor de mercado, mas tenho condições.
Quais condições? Perguntei. Ela levantou um dedo. Fazemos isso agora. Hoje? Meu advogado está na rua aqui perto. Pulamos as inspeções. Aceleramos a pesquisa da escritura. Fechamos até sexta-feira. E duas sorriu, desta vez genuinamente, mas com dentes à mostra. Você não conta nada a eles. Silêncio absoluto. Deixe-os vir no domingo. Deixe que tragam a corretora. Quero ver a cara do George quando perceber que perdeu. Sentei-me na cabine. Vender a casa significava deixar o vovô. Significava abrir mão do jardim, da oficina. Mas ficar com ela significava uma guerra que eu não queria lutar. Eles disseram que eu estava morto para eles, disse baixinho. Então seja um fantasma, disse Beatrice. Pegue o dinheiro. Mude-se. Comece uma vida onde você não seja o cofrinho ou o zelador. Seja Mason. Olhei para ela. Pensei nos recibos da pasta azul. Pensei na Kylie me chamando de zelador. Ok, disse. Vamos fazer. Fomos ao escritório do advogado dela. A papelada era um borrão de assinaturas e autenticações. Beatrice não brincava quando dizia que queria agir rápido. Fez 3 ligações, autorizou uma transferência bancária e, na tarde de quinta-feira, a escritura estava registrada. A casa na 42 Maple Street pertencia a Beatrice Miller. Os 2 dias seguintes foram um sonho febril e surreal. Tive que empacotar minha vida em um trailer da UOL em 48 horas, silenciosamente, sem alertar os vizinhos que poderiam mandar mensagens para meus pais. Levei apenas o que importava, minhas roupas, meu computador, a caixa de ferramentas do vovô. Fiquei no corredor olhando para o relógio de pêndulo. Pode ficar com ele, Beatrice havia me dito. Mas é pesado. Não, decidi, pertence aqui. Pertence à casa. Dei corda uma última vez. Queria que estivesse marcando as horas quando eles chegassem. Deixei os móveis. Deixei a mesa de jantar com um pedaço de papelão sob a perna. Deixei a velha poltrona que minha mãe odiava. Na sexta-feira à noite, às 23 horas, fiz minha última inspeção. A casa ecoava com meus passos. Agora parecia diferente. Não parecia mais minha. Parecia que estava prendendo a respiração. Fui até a sala e sussurrei. Adeus, vovô. Desculpe, mas acho que você iria gostar da Beatrice aqui. Ela é durona. Dirigi até o apartamento de Beatrice do outro lado da cidade e deixei as chaves na caixa de correio dela. Depois entrei no meu carro e fui para um motel 6, a 3 cidades de distância. Dormi 12 horas seguidas. Foi a primeira vez em anos que dormi sem me preocupar com vazamento no telhado, episódio de demência ou mensagem da minha mãe. Acordei no domingo de manhã, fiz check-out do motel e voltei para a cidade. Não ia perder isso. Estacionei meu carro um quarteirão distante, escondido atrás de um grande carvalho, com visão clara da entrada da 42 Maple Street. Abri um pouco a janela. Era um dia lindo. O sol brilhava, os pássaros cantavam. O dia perfeito para um open house. Às 13h58, um Mercedes branco chegou. Era Carla, a corretora. Ela saiu do carro usando um taier poderoso, segurando um maço de panfletos brilhantes. Parecia pronta para ganhar uma comissão. Às 2 em ponto, o BMW do meu pai entrou na rua. As portas se abriram. Era um carro palhaço de arrogância. Meu pai saiu vestindo uma polo enfiada dentro da calça caque. Minha mãe usava um vestido floral e segurava uma prancheta, provavelmente uma lista de coisas para eu limpar. Kylie saltou do banco de trás vestida de branco, com um tripé na mão. Planejava gravar conteúdo. Eles se reuniram na calçada. Vi meu pai apertar a mão da Carla com firmeza. Ele apontou para casa como se fosse Napoleão conquistando uma vila. Lá vamos nós, sussurrei para mim mesmo. Eles marcharam pela entrada. Meu pai tirou o chaveiro. Ele tinha uma chave reserva que eu havia lhe dado anos atrás para emergências. Caminhou até a porta da frente. Enfiou a chave na fechadura. Tentou girar. Não girou.
Beatrice tinha trocado as fechaduras na manhã de sexta-feira. Vi meu pai sacudir a maçaneta. Ele franziu a testa. Tentou de novo. Então começou a bater na porta. Mason. Ouvi ele gritar. Mason, abre essa porta. Temos um compromisso. Minha mãe se aproximou e começou a bater na madeira com a palma da mão. Mason, pare de joguinhos. A Carla está aqui. Kylie já estava filmando, celular erguido. Então, pequeno atraso, gente. Meu irmão está sendo um pouco difícil, mas já vamos ver o potencial. Então a porta se abriu. A família congelou. Quem estava na porta não era eu. Era a tia Beatrice. Ela usava luvas de jardinagem e segurava uma caneca de chá. Olhou para eles com leve irritação, como se fossem vendedores tentando empurrar um aspirador de pó. Posso ajudar? Perguntou Beatrice. A voz dela ecoou claramente pela rua. Minha mãe soltou um som que foi meio suspiro, meio grito. Beatrice? O quê? O que você está fazendo aqui? Onde está o Mason? O Mason não mora mais aqui, disse Beatrice, com calma. E saiam da minha varanda. Vocês estão sujando a pintura com lama. Sua varanda? Meu pai gaguejou. O rosto dele ficava de um tom roxo escuro e perigoso. Esta é a casa do meu filho. Temos um compromisso de venda. Saia da frente, Beatrice, ou vou chamar a polícia. Chame, disse Beatrice. Ela enfiou a mão no bolso e tirou um papel dobrado. Desdobrou devagar. Esta é a escritura registrada. A propriedade foi vendida na quinta-feira. Eu sou a única proprietária. Vendida? Kylie gritou. Ela deixou o celular cair. Ele vendeu para você. Carla, a corretora, deu um passo à frente, confusa. Senhor Miller, achei que o senhor tinha dito que todas as partes estavam de acordo. Ele não pode vender. Minha mãe gritou, tentando avançar, mas Beatrice não se mexeu. Um grande pastor alemão, o cachorro da Beatrice, surgiu atrás dela e soltou um rosnado baixo de aviso. Minha mãe recuou às pressas. Ele roubou. Berrou meu pai. Isso cria um traste implícito. É um bem da família. Era a casa dele, disse Beatrice, com a voz gelada. Ele vendeu. Recebeu um ótimo preço e agora foi embora. Onde ele está? Minha mãe chorou. Onde está meu filho? Você disse que ele não era mais seu filho, lembrou Beatrice. Ele só ouviu. Carla olhou da família histérica para a mulher calma com o cachorro enorme. Percebeu que aquilo era um desastre. Eu acho que vou embora, disse ela. Entrou no Mercedes e deu ré tão rápido que os pneus chiaram. Coloquei meu carro em marcha e dirigi devagar pela rua. Kylie me viu primeiro. Apontou um dedo trêmulo para o meu carro. Ele está ali. Ele está ali. Meu pai se virou. Me viu. Saiu correndo pela entrada, acenando com os braços. Mason, pare. Pare o carro. Parei bem em frente à casa. Mantive as portas trancadas. Baixei o vidro uns 5 centímetros. Meu pai chegou ofegante. Seu traidor, sibilou ele. Você vendeu o nosso legado para ela. Para aquela bruxa. Vocês me deram uma escolha, respondi, com a voz firme. Disseram para vender ou estar morto para vocês. Então eu vendi. Íamos construir uma casa para Kylie. Minha mãe correu até o carro, lágrimas escorrendo pelo rosto, borrando a maquiagem. Como você pode ser tão egoísta depois de tudo que fizemos por você? Eu paguei minha dívida, disse eu. Paguei a faculdade. Consertei o telhado de vocês. Eu consertei os computadores de vocês. E cuidei do vovô quando vocês nem se davam ao trabalho de sentir o cheiro do cânfora. Preciso desse dinheiro, Kylie gritou da calçada. Você arruinou minha vida. Arrume um emprego, Kylie, respondi. Meu pai bateu com o punho no capô do carro. Desfaça isso. Desfaça a venda agora mesmo. Diga a ela que foi um erro. Não foi um erro, respondi. Foi uma transação comercial.
E agora eu tenho o dinheiro e minha liberdade. Você está morto para nós. Meu pai gritou. Está me ouvindo? Nunca mais volte. Olhei para ele. Olhei para a veia saltando no pescoço dele. Olhei para minha mãe, soluçando em busca de simpatia dos vizinhos que agora observavam das janelas. Eu sei, disse. Mortos não possuem casas, pai. Levantei o vidro. Coloquei o carro em marcha. Observei-os pelo retrovisor enquanto me afastava. Pareciam pequenos. Apenas 3 pessoas raivosas em uma calçada, gritando com um carro que não voltaria. As consequências foram nucleares. Dirigi 3 horas para o norte até uma cabana alugada perto do lago. Liguei o celular. Quase derreteu de tantas notificações. Meu pai tentou processar. Ele realmente contratou um advogado para entrar com uma ação alegando influência indevida e tentando invalidar a venda. O advogado de Beatrice, um tubarão chamado Sr. Sterling, esmagou o caso em 48 horas. A venda estava pelo valor de mercado. Eu era um adulto competente. A escritura estava limpa. O processo foi arquivado com efeito definitivo. Então vieram os macacos voadores. Tia Linda, irmã da minha mãe, me ligou. Mason, sua mãe está no hospital. O coração dela está partido. Como você pode ser tão cruel? Não respondi. Enviei um e-mail em massa para toda a família extensa. Anexei um PDF. Ele continha a linha do tempo do meu cuidado com o vovô, os recibos dos $15.000 do meu próprio bolso que gastei para consertar a casa, e a captura de tela da mensagem da minha mãe: ou você compartilha este bem, ou está morto para nós. Assunto: porque eu fui embora. Depois, troquei meu número de telefone. Deletei minhas redes sociais. Contactei o RH do hospital e avisei que, se George, Susan ou Kyle Miller aparecessem, a segurança deveria ser acionada imediatamente. Esperei a culpa me esmagar. Esperei me sentir mal. Mas, sentado no deck daquela cabana, vendo o sol se pôr sobre a água, percebi algo: meu peito não doía. O nó no estômago havia desaparecido. Eu não era um filho ruim. Eu era apenas um filho que finalmente se levantou. 6 meses se passaram desde aquele domingo. Comprei um pequeno apartamento em outra cidade. Não é uma mansão. São 2 quartos com uma varanda de frente para um parque. É meu. Ninguém tem chave além de mim. Visitei a tia Beatrice na semana passada. Ela transformou a casa na Maple Street em uma obra-prima. Manteve a oficina do vovô exatamente como era. Plantou um novo jardim nos fundos, com hortênsias, não rosas, porque ela prefere. Sentamos na varanda tomando chá gelado. Eles ainda estão brigando, ela me contou. George e Susan, aparentemente, tinham se endividado contra a aposentadoria, contando com o dinheiro da sua casa para pagar. Agora estão diminuindo, vendendo a casa grande. E a Kylie? Ela está alugando um estúdio acima de uma padaria. E conseguiu um emprego como recepcionista. Aparentemente, ela precisa pagar contas. Tomei um gole de chá. Senti uma pontada de tristeza, mais distante, como a memória de um pesadelo ruim. Você se arrepende? Perguntou Beatrice. Olhei para o carvalho no quintal da frente. Pensei nos domingos de jantar, quando eu me sentava na cadeira instável. Pensei nos comentários me chamando de zelador. Pensei na frase: você está morto para nós. Não, disse para mim mesmo, eles queriam que eu fosse um caixa eletrônico. Queriam que eu fosse um servo. Eles não queriam o Mason. Levantei-me e me estiquei. O relógio de pêndulo dentro de casa bateu as horas com um som profundo e rico. Disseram que eu era egoísta. Eu respondi: talvez eu seja. Mas, pela primeira vez na minha vida, pertenço a mim mesmo. E assim chegamos ao presente. Estou cozinhando massa na minha cozinha silenciosa. O telefone finalmente parou de vibrar. Acho que eles desistiram. Mas há uma questão que às vezes me tira o sono. Ontem, recebi uma carta pelo correio. Sem remetente. Era da minha mãe? Era curta. Dizia que ela estava doente.
realmente doente desta vez. Não estava fingindo. E que queria me ver. Que queria fazer as pazes. Parte de mim sabe que provavelmente é uma armadilha, mais uma manipulação, mas outra parte lembra da mãe que costumava assar biscoitos antes de se tornar obcecada com aparências. Então, eu pergunto a você, devo ir ou devo cumprir a promessa que eles me fizeram e continuar morto para eles? Se você gostou dessa história, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais. E me conte nos comentários, eu fui o vilão por vender a casa para minha tia, ou finalmente recebi o que merecia? Obrigado por assistir.